sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Nesse tutorial eu vou mostrar um artigo publicado pela Texas para alertar a forma de ligar corretamente um amplificador de instrumentação. A Texas alerta para um detalhe que muita gente boa deixa passar. Vamos ver que detalhe é esse? Vamos lá? O autor do artigo em que esse tutorial se inspirou é o engenheiro Bruce Trump. Veja o que ele diz sobre a questão do circuito de entrada de um amplificador de instrumentação. O amplificador de instrumentação é uma combinação integrada de amplificadores operacionais e resistores de feedback usados para adquirir e amplificar sinais com precisão. Um erro comum no uso desses amplificadores de instrumentação comercial é não fornecer um caminho para a corrente de polarização de entrada. Há 25 anos que mostramos um diagrama para destacar que a polarização de entrada é necessária para uma operação adequada, mas os projetistas parecem não perceberem. Talvez seja o nome, amplificador de instrumentação. Parece que se trata de um equipamento de laboratório, como um osciloscópio ou analisador de espectro completo com entradas prontas para o uso. Bem, isso é quase verdade, mas requer um pouco mais de cuidado. Veja um exemplo de amplificador de instrumentação tendo na entrada um termopar. Um amplificador de instrumentação é designado pelas letras AI. Veja que o sinal gerado pelo termopar é ligado na base dos transistores do par diferencial da entrada. A tensão gerada pelo termopar é uma fonte flutuante. Não fornece um caminho para a corrente de polarização dos transistores de entrada. Sem esse caminho de corrente, a entrada irá saturar, criando uma tensão de saída inválida. Mesmo os amplificadores de instrumentação com entradas usando JFET com corrente de polarização de entrada extremamente baixa, por exemplo, o INA 116, requerem um caminho de corrente de polarização. Embora o circuito com capacitor de acoplamento mostrado na figura possa parecer funcionar corretamente quando ligado pela primeira vez, os capacitores de entrada irão carregar lentamente a partir de uma pequena corrente de polarização de entrada e depois de algum tempo a saída parecerá instável e se afastará do seu valor inicial. Uma solução simples é colocar duas resistências de alto valor para o terra. Por exemplo, 10 megohm, uma corrente de polarização do JFET é muito baixa, só essas resistências já servem para estabilizar o circuito. Observe que muitos circuitos não requerem precauções especiais. Se a fonte de tensão de entrada diferencial puder fornecer uma corrente de polarização para o circuito de entrada do amplificador de instrumentação e estiver referenciado ao terra através de uma conexão, nenhuma precaução especial será necessária. Veja a figura que a entrada está alimentada por duas fontes que estão aterradas. Nesse caso, não precisa criar o caminho para a corrente de polarização. Na figura você pode ver um microfone dinâmico aplicado à entrada do amplificador de instrumentação. Esse mesmo conceito pode ser usado para qualquer carga indutiva ou sensores. Veja que o microfone não tem um caminho para o terra, então é necessário criar esse caminho. Por isso as resistências. Os valores das resistências podem ser diferentes conforme a aplicação. No circuito da figura, temos o sinal de entrada gerado por um termopar, que tem uma resistência interna extremamente baixa. O termopar não tem o caminho para o terra. Ele funciona como uma fonte flutuante, como vimos antes. Mas nesse caso, para fechar o circuito para o terra, basta uma resistência para o terra e pronto. A medição vai acontecer tranquilamente. Você poderá usar somente uma resistência para fechar o caminho para o terra, quando a impedância interna do circuito colocado na entrada for muito baixa. Esse é outro exemplo simples mostrando que nesse caso não precisa resistência alguma. O transformador já tem um caminho para o terra, o center tape do transformador. Esse pode ser considerado mais um caso em que a fonte de entrada já tem um caminho para o terra, então não precisa de nenhuma precaução a mais. Mas nem todo transformador tem center tape. Quando isso acontecer, o transformador vai funcionar como uma fonte flutuante, mas como ele é de baixa impedância, então basta uma resistência para fechar o caminho de polarização, como foi feito antes com o termopar. Nesse tutorial você viu a importância de fechar o caminho de polarização dos amplificadores de instrumentação. Vimos alguns exemplos. Se na sua aplicação o amplificador de instrumentação não está trabalhando como esperado, talvez seja a falta do caminho para o terra. Agora você já sabe o que fazer. É só usar a sua criatividade. Bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like.
E compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!